Era uma vez em uma pequena ilha situada ao sul da América do Sul, lá vivia um homem, um fazendeiro muito trabalhador chamado Seu George. E Seu George tinha uma pequena propriedade ao sul da ilha, uma localidade muito bonita, próxima a um rio, numa encosta de uma montanha, sendo que do topo, né, da base dessa montanha, quando a gente sobe um pouco essa montanha, quando se sobe um pouco essa montanha, é possível se avistar o mar. Então, uma propriedade extremamente bonita, com muito verde, com muitos eucaliptos, com água, com rio. Lá habitava, então, Seu Jorge, sendo que nessa propriedade ele também plantava milho e plantava feijão, da onde ele tirava o sustento para sua família e para ele mesmo. Eis que em determinado momento, em determinado ano, sendo que não choveu muito, isso comprometeu um pouco a plantação do Seu George. E naquele ano, infelizmente, ele não conseguiu levantar os recursos necessários para pagar todos os seus encargos e compromissos e tal, etc. Teve que tomar um empréstimo no banco. E em função dessa preocupação do banco e das coisas que ele tinha que pagar, ele resolveu vender a propriedade. Então ele vai até o centro da cidade, ele tinha que falar com o gerente e no seu caminho para o banco ele encontra um velho amigo dele, um famoso poeta e compositor da ilha de Florianópolis chamado Zininho. Então ele encontra um amigo, e daí, como é que você tá? Papo para cá, papo para lá. E ele fala para o Zininho, olha, eu estou com bastante dificuldade, eu acho que infelizmente eu vou ter que vender a minha propriedade. Pô, e por falar nisso, né, Zininho, você que sabe escrever bem, será que você não podia me dar uma força para, de repente, escrever um anúncio que eu podia, de repente, divulgar e, quem sabe, eu consigo vender a propriedade? E o Zininho, então, diz que, não, claro, com certeza, vamos até ali o boteco, né? Eu não tenho nada com o que escrever aqui, de repente ali a gente consegue alguma coisa, um guardanapo, alguma coisa, uma caneta, e eu escrevo para você, ter prazer em fazer um anúncio. Então, eles chegam nesse local e o Zininho então pede ao garçom lá uma caneta e pega um guardanapo e ele começa a descrever as belezas daquela propriedade que ele já conhecia, porque já tinha visitado um amigo, falando sobre as belezas do céu, do mar, da lua no nascente, da vista para o mar e das plantas, dos eucaliptos e da fertilidade da terra, e faz um anúncio incrível e descreve incrivelmente a propriedade. Entrega esse relato, esse anúncio, então, para o George, que obviamente demonstra estar muito grato com a descrição feita e que agora, né, com certeza vai poder vender a sua propriedade. George se despede do seu amigo Zininho e vai embora. Decorrido mais ou menos uns 30 dias, novamente, George está no centro de Florianópolis, passeando ali pela Praça 15 e, visivelmente feliz e tal, etc., ele se encontra novamente com Zininho e Zininho, vendo vir na sua direção com um largo sorriso, pergunta para o amigo, né? Zininho pergunta ao Jorge, então, conseguiu vender a propriedade? Estou vendo que você está feliz. E Jorge responde, vender? Não, definitivamente. Depois que você fez aquele anúncio e que você descreveu as minhas terras e o que ela possui, eu me dei conta que, na verdade, o que eu tenho é algo maravilhoso. Que, obviamente, esse ano não foi um ano tão tranquilo, foi um ano difícil, que não teve tantas chuvas, mas que isso não tem a ver com a propriedade, isso tem a ver com o clima de uma forma geral, mas a propriedade em si, ela é realmente maravilhosa, ela tem um rio, ela tem a encosta do morro, ela tem terras férteis, ela tem eucaliptos, ela tem plantas, ela tem flores, ela tem pássaros, enfim, é uma terra extremamente abençoada, tem uma ponte, tem um terreno, tem uma estrada que dá acesso, uma estrada particular com uma ponte que foi construída e tal, etc. Então, basicamente, o que mudou na minha cabeça é a minha atitude perante aquilo que eu tenho. E aqui termina a nossa história. Aprofundando um pouquinho, o que a gente pode compreender é que muitas vezes nós já temos uma série de coisas pelo qual nós podemos nos sentir gratos. Mas a tendência da nossa mente é sempre olhar para aquilo que nós não temos. E mais, quando alcançamos aquilo que desejamos, passamos a desconsiderar. É como se aquilo não fizesse mais importância.